Mas vamos lá. Boa noite, desculpa 12 minutos aí, né, de atrasos, mas a gente vai conseguindo fazer, tá bom? Eu não vou mexer no Google Forms agora, porque senão eu vou me atrapalhar, tá bom? Mas depois eu abro o Google Forms. Assim que eu acabar, eu abro o Google Forms, vocês podem fazer a lista de presença, tá bom? Queridos, a escolha do tema do TCC é algo muito importante, tá? Essa live é direcionada aos cursos que a gente tem na nossa faculdade, tá bom? Então, olha, vamos começar falando sobre o escolher. O que é o escolher, né? É optar, é preferir, selecionar, eleger. Quando um aluno pensa em escolher, em selecionar o TCC, ele deve pensar em muitas coisas juntas, né? E a começar do próprio verbo. Então, qual o TCC eu vou fazer? Qual assunto eu vou achar algo significativo, primeiro para mim, e depois para a área que eu vou seguir. Eu sempre falo para os alunos assim: quando você sair da faculdade, o que você vislumbra em relação à área que você quer? Por quê? O tema, né, do TCC, porque a gente está falando, né, escolher a escolha, né, do tema do TCC. O tema é um assunto que você quer desenvolver ou provar, ou comprovar, analisar, avaliar. Pensa assim, ó, assunto é algo mais abrangente, é amplo, é geral. Vou falar sobre a saúde do paciente que passou por uma cirurgia. Vou falar de um paciente na UTI. Vou falar algo da publicidade, mas é algo mais amplo. Quando eu penso em um tema, é algo mais específico, algo mais relevante. Então, quando você pensar em escolher um TCC, um assunto, é algo geral. E dentro daquele assunto em geral, daquela área em geral, ampla, você vai afinando, né? Você vai tendo mais foco em um tema mais específico. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre o TCC, o trabalho de conclusão de curso, das várias áreas que nós temos na nossa faculdade, tá bom? Então, por isso que nós estamos muito felizes com a participação dos alunos, não só da enfermagem, mas da fisioterapia, publicidade, administração, propaganda, direito, todos, né? Ciências contábeis, tá bom? Então, todos aqui a gente vai estar conversando um pouquinho e falando sobre a relevância, a importância de você pensar com muito carinho. E uma coisa muito importante também, por que eu tô fazendo essa live hoje, em pleno feriado? Porque nós estamos caminhando para um momento de férias, nós estamos terminando o bimestre e provas finais, e depois você vai ter janeiro praticamente, né, um pouquinho de dezembro e janeiro, para pensar com mais calma, né, um mês que a gente não tem aula, estágio, enfim. Então, pensa com carinho, com antecedência. Vou falar sobre cronograma, enfim, essa parte também da questão do tempo, porque se você deixar para a última hora, para o último ano, o seu trabalho de conclusão do curso, pode ser que você tenha algumas dificuldades. Por quê? Você pode escolher um tema, um assunto, e depois de estudar bastante, você fala, poxa, não era bem aquilo que eu queria. E aí? Você não tem mais tempo de ficar mudando. Você sabe que tem muitos alunos que falam, professor, eu queria mudar meu tema. Aí eu falo assim, ainda dá tempo. E tem alunos que falam assim, agora não dá mais tempo. Então, isso é uma coisa também que a gente vai conversar hoje, tá bom? Então, queridos, sistema de informação também, eu tô vendo aqui o chat, né? Que bom, parabéns, viu? Ó, o formulário ainda não tá abrindo, tá? Deixa eu terminar a live, eu vou deixar aberto o formulário até meia-noite, tá bom? Bom, vamos então falar sobre a relevância da escolha do seu TCC. Às vezes você quer fazer um tema que é importante para você,
Por isso a gente tem a primeira etapa na nossa faculdade, que é a contextualização. E aí a gente já começa a conversar com os alunos assim, por que você quer escolher esse tema? Por que é importante para você esse tema? O tema do seu TCC primeiro tem que ser importante para você. E depois, né, nós pensamos o quê? Também tem que ser importante para os outros. Os outros quem? Os outros da área, os outros professores, colegas. Tem que haver contribuição para a sua área que você vai trabalhar. Afinal, nós estudamos tanto para trabalhar, para atuar no mercado de trabalho. E aí você começa a entender essa dinâmica de importância, de relevância. É um tema pertinente, dá para considerar esse tema, é significativo. Por vezes, na área da saúde, são temas graves, né? Por que eu vou escolher um tema que já está resolvido, que já tem todas as resoluções, já tem política pública definida? Então, às vezes é um tema que já foi falado, né? Já foi definido. Agora, quando eu vou, por exemplo, analisar é um verbo para o mestrado e doutorado, mas que eu vou avaliar, por exemplo, complicações relacionadas a algum tema da saúde ou do marketing, ou enfim, da publicidade, do sistema de informação, né? Então, o que acontece? Ele precisa ser expressivo, ele precisa ser interessante. Então, a relevância é algo imprescindível. Eu sempre recomendo também que vocês olhem as estatísticas, a prevalência, a incidência, né, daquilo que você está pesquisando, daquilo que você está começando a vislumbrar. Então, veja, tem que ser importante para você, é importante para os outros, e no caso, o que o mundo pensa sobre aquele tema, porque dados nacionais e internacionais também devem ser vistos, tá bom? Aqui eu deixei um fluxograma, depois eu vou deixar o link desses slides, tá? Para vocês terem. Aqui também um fluxograma representativo de artigos. Por quê? Por vezes você tem bases de dados, né? Você tem base de dados do Google Acadêmico, você tem CAPES, BVS, várias bases de dados, né? Aí você põe os descritores que você usou, o total de artigos, você acha lá 15 mil artigos, mas você usa só, por exemplo, aqui, né? Você usou lá, achou 4 mil artigos, quase 5 mil artigos de lesão por pressão, da enfermagem, por exemplo, e você vê o assunto principal, anos de publicação, né? Um assunto atual, então não posso pegar o que se fazia 20 anos atrás, não se faz hoje, são muitas atualizações, né? Quais os idiomas, o tipo de documento, às vezes já é um manual técnico, às vezes é um informe técnico, às vezes é um artigo, né? Às vezes é um link de uma página, né? E aí em outra live a gente vai falar só sobre como citar as referências, tá bom? Hoje não. E aí, por exemplo, depois de todos esses filtros, aí eu tive lá de 5 mil artigos, 240. E desses 240 eu usei 14. Então é importante também eu definir esses fluxogramas, tá? Anotar estes fluxogramas, tá bom? Bom, aí aqui. Eu deixei aqui alguns exemplos, né, de principais temas e assuntos das diversas áreas que nós temos alguns cursos na nossa faculdade. Então, por exemplo, de administração, marketing de relacionamento, controle de fluxo de caixa, endomarketing, pesquisa de satisfação de clientes, produção de eventos, sistemas de informação na gestão de empresas, liderança organizacional, trainers, né, metodologias ágeis e tal. Pedagogia, né, jogos, brincadeiras na educação infantil, a importância da música no aprendizado, né, vários desses temas, né, inclusão digital na educação de jovens adultos, né. Aqui no caso, olha, enfermagem, humanização de saúde da pessoa idosa,
pós-operatório de implantação de marca-passo, enfermagem na saúde da mulher, atuação do enfermeiro em queimados. Aqui, por exemplo, a fisioterapia ficou pequenininho, é que eu pus tantos, né? A importância da fisioterapia em gestantes, aqui protocolos da fisioterapia, impactos positivos da fisioterapia na prevenção de queda de idosos, né? Tantos temas que a gente pode pode estar pesquisando, né? Muitas sugestões vocês podem procurar na internet. Ciências contábeis, né? Práticas de contabilidade de pequenas empresas, o papel ético do contador no serviço público, reforma trabalhista, tá bom? Aqui, ó, publicidade, né? Técnicas de comunicação utilizadas no Brasil, né? Aqui, ó, desafios na divulgação de serviços. Olha quantos temas os alunos podem estar pesquisando, né? No caso aqui, né? Na internet. Hoje em dia é muito bom, porque antigamente a gente tinha que correr nas bibliotecas, tirar xerox, né? Não era tão tranquilo como hoje a gente tem, né? O acesso às informações pela internet. Sistema de informação, né? Sistemas integrados de gestão empresarial, software de gerenciamento de pet shop, tecnologia, ó, uma coisa mais específica, né? Tecnologia de realidade aumentada utilizada nos videogames, né? Vazamento de informações online. Então, olha quantas coisas, né, o aluno pode estar pesquisando, verificando. Aqui, olha, o que eu deixei para nós? É uma dica, né? Então, assim, poxa vida, eu vou buscar o tema. Professor, eu procurei um tema, mas eu não estou achando artigos. Isso é algo importante, tá? Então, esse youtuber, né, esse link aí que eu tô deixando para vocês, depois eu deixo lá na descrição, eu vou dizer para vocês, gente, é muito legal. São 5 minutos de como usar o Google Acadêmico. E lá ele mostra, inclusive, né, quando você vai colocar um assunto, o próprio Google sugere os braços, né, do assunto. Quando você vai pesquisar por relevância, ou às vezes você vai pesquisar por data, tá? Então, eu recomendo que vocês vejam esse tutorial, né? Vamos dizer assim. O CAPES, gente, é outra base de dados muito boa, né? Que na verdade que vocês vão ter muitos artigos, o mundo inteiro, né? Tá aí coordenado, né? Ordenado, arrumadinho, né? Os periódicos, livros, enfim. Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, tá? E tem outras bases de dados também que vocês vão poder estar fazendo busca, né? Significativa, relevante, e a partir daí vocês também vão perceber que tem assunto que você coloca lá e você deve relacionar com a sua área de pesquisa. Vou dar um exemplo, vou pôr lá, autismo, enfermagem, lesão por pressão, enfermagem, né? Sistema de informação, marketing, né? Publicidade, enfim. Então, assim, vocês devem sempre colocar, lembra, o assunto geral, mas puxa para a área específica, tá bom? Para vocês não ficarem dispersos, né? Eu gosto da analogia assim, às vezes a gente está no oceano de informações se afogando, não pode. Então, informações nós temos de muitas, mas a dispersão faz a gente se perder. Então, não pode, vocês devem procurar focar e assim que possível já definir um tema, né? E quanto mais especificidade, melhor, tá bom? E quanto mais a gente vai estudando, a gente vai ficando mais vislumbrado com o assunto. E aí a gente começa a abrir o leque. Então, segura a onda e fecha e foca no assunto, no tema que você estudou, tá bom? Quanto mais relevante, mais significativo, melhor. É muito importante o aluno fazer um cronograma das etapas do trabalho acadêmico, tá bom? Então, a elaboração do projeto de pesquisa,
o levantamento bibliográfico, análise dos dados de informação. Então, essa parte é o momento que você está escolhendo o tema. Por quê? Porque quando você começa a levantar dados bibliográficos, né, e começar a ler o assunto, você vai perceber que, poxa, que legal, é isso mesmo que eu quero estudar, que eu vou comprovar, né, que eu vou analisar, avaliar, enfim, né, fazer levantamento de algum aspecto, enfim. Por vezes, você vai estudar aquele tema, aquele assunto escolhido, e você vai falar assim, não é nada disso que eu queria. Professor, não é nada disso, eu não vou seguir isso, essa área, depois a minha pós-graduação é outra coisa. Então, é muito importante vocês fazerem esse levantamento inicial e levar muito a sério esse momento, tá bom? Aqui, olha, sempre lembrando que nós vamos seguir as normas da ABNT. Nós temos que entender que quando o orientador fala para você assim, olha, faça assim, nesse formato, enfim, essas regras não são do orientador. O orientador estuda as regras, né, e a sua área, né, é especializada, né, enfim, mas ele vai seguindo, né, conduzindo o aluno a fazer a melhor elaboração possível, tá bom? Mas essas regras precisam ser seguidas, tá bom? E aqui, olha, atenção às normas da faculdade. Por vezes é uma monografia, por vezes é um trabalho de conclusão de curso, que tem a capa, contracapa, agradecimentos, lista de quadros, enfim. Mas se a proposta da faculdade é um artigo científico, então o formato é de artigo científico. Então não tem capa, não tem agradecimento, não tem. Por quê? Porque a ênfase da faculdade, por vezes, não é passar por aquele modelo tradicional de monografia, de TCC, de apresentação de banca. A ênfase é o quê? Mercado de trabalho, né? Artigo científico, publicação em revista, que é o que a gente percebe atualmente que conta muito. Então, o aluno ele deve estar muito atento às normas da revista da faculdade. Então, nós temos a nossa revista Revela. Esse ano, né, os alunos que estão se formando esse ano já foram fazendo no formato de artigo científico, seguindo as regras, as normas da revista. Quando a gente vai para um congresso, a gente segue as normas daquele congresso. Vamos para um simpósio, as normas daquele simpósio, tá bom? Então, é muito importante o aluno entender isso. E atenção às recomendações do orientador. O orientador, olha, compete ao orientador sugerir, propor, orientar, avaliar o trabalho para que atenda aos critérios da pesquisa científica, não é empírico. Ah, eu acho, e tanto que assim, nós não podemos colocar em primeira pessoa o texto, sempre em terceira pessoa, o verbo dos objetivos é infinitivo. Então, essas regras são estabelecidas e devem ser seguidas porque é uma pesquisa científica. E zela, né, o orientador zela pela correção da língua portuguesa desde a elaboração do projeto, que é esse momento que você está escolhendo o seu tema, você está revisando, revendo, né, a relevância, enfim, até a apresentação em banca, enfim, ou publicação do TCC na área específica ou afim, tá? Então, o que eu recomendo? Que você comece pela fundamentação teórica. Começa pensando assim, olha, o que eu decidi fazer? Qual tema? Né, de publicidade, ciências contábeis, fisioterapia, qual tema você escolheu? Às vezes é algo numa empresa de grande porte, às vezes é uma empresa de pequeno porte, às vezes é um trabalho, por exemplo, na área da saúde, né? Às vezes é a área hospitalar, às vezes é um home care, às vezes é a área de saúde pública, às vezes é gestão de pessoas, gestão de assistência e trabalho, né? Gestão empresarial, gestão de qualidade. Então, vejam, queridos, a gente precisa ter um referencial teórico primeiro,
Então, primeiro, escolhe um assunto, tenta especificar o tema e aí você começa a fazer a fundamentação teórica. A partir do momento que eu conheço bem, né, o assunto, me familiarizei, enfim, aí você já pode também, né, começar a fazer a introdução. O que é a introdução? A introdução é a parte, antes da fundamentação teórica, a gente põe a introdução, né? Mas eu falo assim, começa pela fundamentação teórica, vai se familiarizando com o assunto, enfim. Mas quando você começa a introdução, é a apresentação do seu trabalho. Olha a figura que eu pus aí para ilustrar. É o mundo mágico. Uau! Que tema, né? Uau, que assunto relevante, que importante a gente falar sobre este assunto, né? Que sacada boa que esse pesquisador teve, né? De pensar dessa forma, diferente. Olha, o mundo inteiro fala sobre motivação acadêmica, né? Na minha área, né? Foi o meu tema do mestrado. O mundo inteiro fala sobre feridas, mas quando a gente fala sobre feridas neste aspecto aqui específico do TCC, do aluno que, né, que a gente está orientando, então, é diferente, é o seu olhar, né, a sua contribuição, né, para ampliar aquele assunto ali. Então, é muito legal a gente entender isso. Na justificativa, você já traz dados comprobatórios, né? Você põe lá, justificativa. Então, este estudo justifica-se por, né? Por que eu vou falar de captação de órgãos? Porque os dados mostram a relevância desse estudo. Depois, eu tenho a hipótese minha de pesquisador. Então, a hipótese, a questão norteadora, é você que, a sua dupla, enfim, né, se forem dupla, vocês vão elaborar as hipóteses, o que vocês pensam sobre este tema. E vai ter uma questão norteadora, a questão do trabalho. A partir daí, a gente delimita, né, objetivo geral e objetivo específico, ou os objetivos específicos que vão fortalecer, que vão, na verdade, estar ampliando ou completando ou fortalecendo o objetivo geral. Então, pensem bem no objetivo geral. Cuidado, porque às vezes no objetivo geral tá lá, promover qualidade de vida. Gente, nenhuma pesquisa promove qualidade de vida. A gente pode avaliar os fatores que colaboram para a qualidade de vida, né? Identificar, né, fatores relacionados, enfim. Agora, promover qualidade de vida é diferente. Não tem como. Objetivo geral, conscientizar a população da importância, às vezes é um objetivo que na verdade o conscientizar não é objetivo, é o que? Uma recomendação, é um resultado, né? Agora, a relevância dos cuidados de prevenção sobre algo, né? Então, o objetivo é a pesquisa, é o que eu vou pesquisar, o que eu vou avaliar, o que eu vou identificar, caracterizar. E depois vem o que? Resultados desses objetivos, que respondem aos objetivos, discussão dos resultados, por exemplo, se for uma pesquisa bibliográfica, aí a gente pode até falar sobre isso aqui, ó, metodologia de pesquisa. Então, a partir daqui, ó, eu vou também ter que traçar o quê? A metodologia de pesquisa. O que eu quero pesquisar, o objetivo que eu tracei, corresponde à metodologia que eu defini aqui? Às vezes não corresponde. Às vezes o objetivo que uma pessoa, o objetivo que um aluno coloca, um pesquisador coloca, não está de acordo com a metodologia que ele se propõe a fazer. Por exemplo, às vezes tem objetivo que o melhor seria fazer uma pesquisa de campo, para poder ter uma boa abordagem, num cenário, no contexto, que condiz com aquele objetivo. Aí tem que ter instrumentos de coleta de dados, de análise de dados, sujeitos e objetos. Por vezes, a gente tem uma metodologia de pesquisa, né, que o método científico,
é melhor que seja pesquisa bibliográfica. Ah, professora, mas eu quero fazer pesquisa de campo. Mas o que vocês querem pesquisar não tem como fazer pesquisa de campo. Às vezes também não tem viabilidade. Isso também é importante. Tem pesquisas de campo que demoram anos, né? Que na verdade nem é uma pesquisa de campo tão simples, né? Transversal, enfim, que a gente tem que falar. É uma pesquisa de prevalência, né? Que eu preciso ver resultados ao longo de anos. O que a gente faz hoje, o resultado, né? Demora, né? Então, a gente tem o quê? O método científico, que é o quê? Você enuncia o problema, a afirmação, você tem a hipótese, levanta a hipótese, será que é isso mesmo? O que eu tive como hipótese comprovou ou não comprovou, né? Por isso que a gente vai selecionando os artigos, vai registrando quais artigos respondem aos objetivos, vem a discussão, né? Que aí você explica os resultados dos artigos que você definiu e a partir daí você vai tirar a conclusão, a relevância, as recomendações que você vai deixar para o seu do seu legado, né? Na verdade, você vai deixar para a sua área, para os seus colegas, para sua vida acadêmica, vida profissional. O que eu acho muito importante de todo o trabalho de TCC é você gostar. Goste do que você escreve, do que você está fazendo. TCC é bom para você. Se tiver alguma faculdade, alguma pós-graduação que não tem TCC, é uma pena. É tirar do aluno uma oportunidade de ser um aluno que, na verdade, hoje é aluno, amanhã é um profissional qualificado, que tem excelência no seu trabalho e uma pessoa que vai ter um olhar crítico, reflexivo, ele vai ter excelência naquilo que ele faz e ele vai conseguir ter metodologia de trabalho, porque quem faz uma boa pesquisa sabe trabalhar bem, não é aleatório, não é empírico, ele não tem acasos. Quem faz uma boa pesquisa, um bom TCC na faculdade, seja qual for a área, ele vai ser um profissional estratégico, um profissional dinâmico, um profissional com resultados eficazes, com resultados que realmente faz acontecer a produtividade, faz ter assim uma produção, né, uma produção mais dinâmica, lucros, né, em algumas áreas envolve lucros, sabe, gente? Então, assim, fazer o TCC é algo muito precioso na nossa vida, viu? Os alunos devem estar fazendo, professora, que a senhora gosta de TCC? Eu gosto muito de TCC, sabe? Os alunos que eu pego para orientar, eu falo para eles, professora, só a senhora que gosta de TCC? Eu falei, não, vocês têm que gostar do TCC de vocês, né? Por quê? Porque vocês descobrem coisas e veem coisas no seu TCC que você nem sabia. Às vezes eu tenho aluno que tem aluno que escolhe um tema e já tá mudando de tema. Eu falei, professora, pode mudar de tema? Eu falei, claro, ainda dá tempo, por isso tem que começar antes, sabe? Aproveita as férias agora, gente. E assim, aí vocês olham o TCC com carinho e falam assim, poxa, que legal, eu não sabia. Muitas vezes, né? Aliás, quase todas as vezes que a gente faz reunião assim com os grupos, né? As duplas, eles falam, professor, eu li um artigo aqui, nossa, eu não sabia que era assim, né? Então, isso é muito importante. Agora, TCC dá trabalho. E trabalho dá tempo, demanda tempo. Então, vejam, meus queridos, sejam resolutos, sejam objetivos, não fica dando voltas, sabe? É interessante isso, né? Eu sempre lembro da Bíblia, sabe, gente? Alguma história da Bíblia, que é um referencial para mim, palavra de Deus. E quando a gente pensa lá no povo, né, de Israel, que saiu lá do Egito,
quando eles saíram, né, e foram até a Terra Prometida, a Terra de Canaã, era um percurso de 11 dias, tá lá em Deuteronômio, né? 11 dias só, né, para percorrer. Mas eles ficaram 40 anos dando volta no deserto. Foi misericórdia, né? Um percurso de 11 dias, ficar 40 anos. Então, não sejamos assim, meus queridos, né? Vamos dar valor, dar graças a Deus por tudo, né? Agradecer a Deus pela faculdade. Olha aí, em pleno feriado a gente está aqui conversando, né? Sobre um tema, uma coisa tão importante, né? Um marco na vida da gente. Fazer faculdade é um privilégio, tá? Então, olha o TCC que dá trabalho, que você vai ter que separar tempo e tempo e tempo, né? Não 40 anos, 11 dias tá bom, né? Vamos direto ao ponto, tá? Então, faça uma boa introdução, um referencial teórico bacana, vai lá, vê como faz. Eu gosto muito do Google Acadêmico, tá bom? Gosto da BVS, do CAPES, tá bom, não precisa, né, ficar dando voltas no deserto, não, tá bom? Inclusive, queridos, o quando a gente pensa lá, né, por relevância, né, você já pode até clicar e mandar para o seu e-mail os artigos que você selecionou. Aí você seleciona, vai devagarinho lendo os artigos e já fazendo as suas anotações, guarda, né, em algum drive, alguma coisa assim no seu computador, tá bom? E aí os resultados e discussões, né, depois você vai ver com o seu orientador. E sempre tenha um bom relacionamento com o seu orientador, né? Conversa com eles, tenha um bom relacionamento com a sua dupla, né? Não pode brigar, eu sempre falo assim, né? Eu falei, ó, se vocês se separarem, não dá mais para ser orientadora, porque aí um TCC vira dois, não dá, né? A gente tem que ter um ótimo relacionamento com o TCC, com a dupla do TCC, com o orientador. É um casamento que tem que dar certo, né? E aí vocês vão pensar assim, olha, realmente é um TCC que eu vou publicar, que vai sair no meu currículo, e quando eu chegar lá na pós-graduação eles vão falar assim, opa, né? Deu certo, deu tudo certo, tá bom? Então, assim, eu desejo muito sucesso. Foi uma live mais dinâmica, tá bom? Não estou em casa, ó, estou em Santos, tô aqui na casa da minha sogra, e por isso também eu me atrapalhei um pouco. Mas olha, queridas, eu fico muito feliz, né, de ver vocês desempenhando aí o trabalho de vocês. E eu desejo todo o sucesso do mundo, tá bom? Para vocês. Oro, peço a Deus muita sabedoria para vocês, muito amor, muita esperança, tá bom? E eu tenho certeza que vocês vão agora. Aproveita o feriado aqui, ó. Já vai lá no Google Acadêmico, já vai no CAPES, começa lá procurar algo relevante, algo muito bacana para vocês. Tá bom? Um grande beijo, um bom feriado para vocês e até a próxima. Ó, eu vou deixar o Google Forms aberto agora, tá bom? E vou deixar gravado. Deixei gravado aqui para gravar no YouTube. Tchau, tchau.